Que rufem os tambores. Agora vai. Senão eu vou fazer uma live cantando. Eu já decidi aqui. Se não der certo a live com Benvenuti, eu vou começar a cantar. Sugiram músicas aí, podem começar a sugerir. Porque vai ser agora, eu vou começar a cantar. Fica quieto, Lucas. Orientador, só sacaneia a gente, né? Agora vai, Brasil. Cadê o Marcelo? Façam suas apostas, o bolão tá aquecido. Alô? Ele tá atualizando. O que aconteceu antes, Brasil, é que ele estava tentando entrar pelo computador. Aí não dá certo. E aí agora ele tá atualizando o aplicativo do celular para poder entrar. Acho que agora vai dar certo. Pelo computador não funciona as funções de live. Mas agora vai dar tudo certo, esperamos. Com apenas meia hora de atraso. Você pode também participar enviando sugestões de música para que eu possa cantar enquanto ele não chega. Estou aguardando as sugestões. Canta aquela. Betânia! Tá pausado. Grande Agora Betânia. Cadê Betânia? O que eu canto de Betânia? Sou fera ferida. Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor. Não sei. Como nossos pais, ainda somos os mesmos e vivemos. Alô, Freud. Ainda somos os mesmos. Se ele não aparecer logo, eu vou ficar cantando. Amor, meu grande amor. Não chegue na hora marcada. Fera ferida? Acabei com tudo. Vai dar certo, Brasil. Vai dar certo. Ah, Lucas, você tá com inveja, Lucas, porque você nunca cantou na rede. Pede a sua música aí que eu canto uma pro orientador também. Vamos cantar Alcione. Alcione nessa hora vale assim. Você não me quer de verdade. No fundo eu sou só vaidade. Destrói os planos que um dia eu fiz pra mim. Me faz pensar por que a vida é assim. Pintinho amarelinho é sacanagem, né? Ei, Freud, hein? Opa! Marcelo entrou, Brasil! Ele vem chegando! Marcelo vem chegando! Fizemos um dança gatinho aqui, ao vivo. Cantamos Pintinho Amarelinho, Alcione. Todo mundo junto. Agora é só aceitar. Aê! Conseguimos! Agora vamos encerrar. Que experimento foi esse? Esse é o experimento social de hoje, Brasil. Quanto tempo as pessoas esperam as pessoas que vão fazer a live? Aqui estamos, agora estamos aqui. Oi? Já estamos aqui, ótimo. Agora estamos inteiros. Pô, Guilherme, paciência com a gente, vai. A gente é legal. Deu certo agora, né, Marcelo?
Estamos E aqui. vai, Estou no celular, agora tá mais fácil. Tá me ouvindo, né? e vai dando uma agonia, né? Que não Gente, que funciona. coisa! Todos os afetos, todos eles foram evocados de uma vez só. E assim, eu já estava nervosa antes, eu já estou nervosa desde cedo. Eu mandei Sim. mensagem pro Lucas. Lucas, eu tô nervosa, eu não vou conseguir fazer a live. Já estava ansiosa. Agora eu tô trilouca. Então, se der tudo errado, não é culpa minha. Bom, Marcelo, se apresenta primeiro para a gente, fala um pouquinho, né, de quem é você, para todo mundo já saber o que você estuda, quanto tempo você estuda, onde você trabalha. Faz um resumão aí para a gente. Um resumão, tá? Eu sou Marcelo Benvenuti, sou professor lá na USP de Psicologia e eu tenho trabalhado com o tema de pesquisa em comportamento social e práticas de grupo, culturais. A Aham, gente tem feito uma série de estudos para poder entender melhor o que é o comportamento social, né, e como é que é a relação assim do indivíduo com a cultura e o indivíduo com o grupo, né, ao qual ele pertence. certo. E você orienta mestrado, doutorado, o que mais? Tem orientado mestrado, doutorado. A gente tem no laboratório um pós-doc, que é o Fábio Bahia, que está com a gente lá Ah, trabalhando. ele é ótimo, né? Eu gosto. E temos feito coisas bem interessantes, assim, né, nessa linha que eu acho que é desafiadora, né, para psicologia e para análise do comportamento. Sim, sim. A gente não tem muita tradição nessa área, né? A gente tem engatinhado aí, mas eu acho que, assim, para mim, o seu trabalho é muito importante para entender isso. Eu lembro quando você veio na JAC, acho que faz 2 anos, né, que a gente comeu sobar. Já tem os 2 anos, é verdade, é isso mesmo. Já tem 2 anos, porque a JAC seria esse ano de novo em Campo Grande. E aí Ah, a gente teve que adiar por motivos de pandemia, né? tá. Mas foi uma das palestras que mais me chamou a atenção, porque assim, aqui em Campo Grande, na UFMS, mesmo os behavioristas aqui, é tudo social. Aqui não tem ninguém que não Sim. é social. Então, aqui na água da UFMS, acho que o pombo já traz alguma coisa lá para o bebedouro e a gente fica tudo da psicologia social. E aí, mesmo a gente que está na análise do comportamento, a gente tem uma tradição muito forte de pesquisa social aqui no nosso curso, né? Então, a gente acaba transitando muito e muita gente, às vezes, fala assim, eu não vou fazer nada no behaviorismo, tal, porque o behaviorismo acaba sendo muito voltado para o indivíduo. E aí acaba não seguindo. Então, acho que vai ser uma live bem legal para mostrar para o pessoal também que tem opção hoje de trabalhar com isso dentro do behaviorismo, né? Ótimo, interessante. E a gente tem trabalhado, Priscila, para tornar isso uma área cada vez mais de atuação também, né? Ela é uma área de pesquisa que tem tido coisas bem interessantes, né, no comportamento social de maneira geral, em cultura também, né? Tem algumas coisas legais aparecendo de discussão, de conceitos novos, de experimentos, de estudos, e a gente tem caminhado para tentar transformar essa noção, né, e essa preocupação numa atuação do psicólogo, né? Uma atuação mais voltada para comunidades e comportamento de pessoas em grupo e menos para justamente, né, menos para análise do indivíduo, né, isolado. Uhum. A psicologia, de maneira geral, trabalha muito com o indivíduo isolado, né, do contexto cultural. E a gente tem trabalhado para mudar um pouco isso, né? Quer dizer, criar cada vez mais o espaço para a atuação, né, da própria área em espaços mais coletivos. Então, em intervenções mais sociais, mais de comportamento das pessoas em grupo, tentando ver aí essa relação importante. Já vamos começar então pensando nessa distinção, ô Marcelo, que o que tem assim de como que a gente explica essa diferença do indivíduo para o coletivo? Como é que você trabalha isso? Certo. É interessante, o nosso comportamento, ele é o tempo todo permeado, né, pelas variáveis que são variáveis culturais e sociais, né?
Uhum. Existe até acho uma certa dificuldade das pessoas distinguirem, né, o que é o comportamento social do comportamento não social. Uhum. Né? Porque é difícil mesmo. Porque o nosso comportamento no dia a dia acontece num contexto que é sempre social. Uhum. A ideia de comportamento social, ela destaca aquelas interações que são interações dos indivíduos com outros indivíduos se comportando. Né? Uhum. Então, você pode ter uma confusão, eu acho, na literatura, entre aquilo que é contexto social daquilo que é comportamento social. O comportamento social sempre é o comportamento que é uma interação direta com outro indivíduo. Né? Uhum. Então, quando eu estou lidando com coisas que são resultado da cultura, são resultados da sociedade que a gente vive, que caracterizam o comportamento humano como altamente social, né, nem todas essas interações cabem na categoria comportamento social. Uhum. Né, porque Uhum. elas são interações, apesar de serem interações que dependem de um contexto social, elas não são interações diretas de um indivíduo com o outro. Né, a grande questão do comportamento social é que a interação social é uma interação com o ambiente que é também comportamento, né? Então, o seu ambiente é comportamento. Aham. Portanto, ele é um ambiente afetado por variáveis que só afetam o comportamento social. Certo. Então, Certo? a gente não trabalha com o social em oposição ao individual. O que caracteriza o comportamento social não é não ser um indivíduo só. Ou Isso, é? exatamente, exatamente. Não tem porque essa dicotomia entre princípios individuais e princípios sociais é uma dicotomia que a gente tem criticado, né? Uhum. E a dicotomia indivíduo-sociedade é muito marcante, né? Na ciência de maneira geral, né? E na psicologia particularmente. Mas tudo que a gente tem feito, ela serve para você quebrar essa dicotomia. Exatamente. Uhum. Uhum. E É, mostrar que é isso, que a gente está o tempo todo trabalhando no ambiente social e algumas interações nesse ambiente social, elas são marcadas por interações diretas de um indivíduo com o outro. uhum, uhum. Na área da psicologia social que a gente trabalha bastante aqui, a professora sempre fala isso, não dá para separar o social do individual. Ela dá outros termos para isso, né? Mas é que quando a gente se comporta, tem um histórico de aprendizagem que nos acompanha, né? A gente não Com tá certeza. a gente não age no vácuo. Tem um antecedente aí bem estabelecido que é muito fortemente marcado por questões sociais. Com certeza, com certeza. Isso não tem dúvida. Mas além disso, né, vale a pena a gente tem visto que tem sim muita diferença entre o comportamento social e o comportamento não social. Né? O que não quer dizer que toda a bagagem, né, que precede nosso comportamento, que explica nosso comportamento, não tem uma carga forte social. A grande Uhum. questão do comportamento social é que eu não consigo prever o resultado do meu comportamento sem apelar para o outro indivíduo se comportando comigo. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer no comportamento social é interagir direto com a pessoa que está também se comportando do meu lado. Então, o comportamento social, ele necessariamente precisa de uma interação de outro presente. Exatamente, exatamente. Isso distingue comportamento social de contexto social, né? O contexto é Uhum. sempre social, o contexto que a gente É. vive, se comporta é sempre social. Mas algumas Aham. interações elas são marcadas por essa relação direta, né, com o outro indivíduo e o que me obriga a lidar com o ambiente, né, com variáveis que são variáveis também comportamentais. Né, o meu Entendi. computador aqui, né, ele é claramente um produto social, mas a minha interação com ele, agora apertando o botão e conseguindo coisas, não é uma interação social, né, Uhum. porque o computador não é um organismo que se comporta. Então, o Certo. computador, eu acabei de passar por isso, né? Vocês acompanharam um pedaço. Eu posso xingar o computador, eu posso fazer carinho no computador, eu posso fazer um monte de coisa que funciona com outras pessoas, mas que não funciona com o computador, apesar do computador ser uma parte importante do meu contexto social. Ele foi produzido por uma outra pessoa, né? Eu aprendi a Uhum. mexer no computador com outra pessoa, mas o computador em si
né, não tem nenhuma vantagem em eu aplicar a ideia de comportamento social quando eu estou lidando com o meu computador como um objeto, né, um objeto tecnológico, e não alguém se comportando. Uhum. Entendi, entendi. Então, o contexto social é o que gera esse nosso histórico anterior. E o Isso. e o comportamento social é aquilo que acontece na interação, no momento ali, interação direta, pessoa a pessoa. Exatamente, exatamente, E exatamente. aí E aí não a grande entra pessoa questão bicho, pessoa outra coisa. Ou pode ser, pessoa inclusive, bicho um mesmo. indivíduo de outra espécie. Sim, sim. Pode ser indivíduo de outra A espécie? ideia de comportamento social dessa maneira, né, definido dessa maneira, também comportaria a interação de indivíduos de outras espécies mesmo, né? Entendi. Legal isso aí. Interessante, né? E O aí, meu gato, eu tenho certeza que tem uma interação social comigo. não, com certeza, ele com certeza tem, porque exatamente esse ponto, né? O seu gato, ele é uma parte do seu ambiente, mas é uma parte do seu ambiente que é especial, porque ela responde a variáveis que são variáveis comportamentais. Uhum, uhum, uhum. Certo? Se um dia você ficar nervosa com o seu computador e tacar o seu computador na parede, né, o seu computador, se não quebrar, ele vai continuar sendo o seu computador e vai funcionar da mesma maneira, né, que funcionava antes. Apesar de você ter sido agressiva com ele, né? Se você Uhum. fizer algo semelhante com o seu gato, gato não perdoa, né? Gato não. Ele Quando eu nunca mais vai se viajo, eu comportar em volto relação para a você casa, como ele se comportava antes. ele já fica me ignorando um tempo. Eu volto de viagem, ele Isso, fica me olhando assim. Tipo, quem você pensa que é para voltar aqui com como se nada certeza. tivesse acontecido? Exatamente. Entendi. Então, não é só pessoa a pessoa, mas é pessoa a pessoa com consequência social. Pessoa comportamento, né? Quer dizer, o comportamento social, ele comporta aquelas interações com indivíduos que se comportam também, né? Com a Uhum, parte do seu ambiente que também se comporta. Quem se eu acho que conforma. capta muito bem essa ideia é a Ingrid Glenn, com a ideia de contingência comportamental entrelaçada. Certo. Né? A contingência comportamental entrelaçada é justamente a ideia que está presente na noção de comportamento social. É quando você tem uma ação, você faz alguma coisa, e essa alguma coisa que você faz, ao mesmo tempo que é uma ação que transforma o ambiente, também é o ambiente em que outra pessoa se comporta. Uhum, Então você de uhum. fato funciona como reforçador, o punidor, ou estímulo discriminativo para o comportamento de outra pessoa que está trabalhando aí do seu lado. E isso é bastante interessante, né? Isso torna Sim. a análise do comportamento assim, mais complicada e mais rica, né? Em termos de aplicar princípios e avaliar os efeitos aí nas interações mais dinâmicas. Parecido com o que a gente discutiu sobre o método Reno, né? Você me disse que assistiu também a questão do cientista como também parte integrante ali do processo de pesquisa, como estímulo discriminativo para o participante. É mais ou menos nesse sentido também, né, Marcelo? Sim, com certeza, com certeza. Isso foi uma coisa que vocês abordaram com o Lucas, né? O Sim, professor Lucas Córdova, né? Que a ideia é foi, de foi. exatamente isso, né? As interações verbais, elas são diferentes, elas são ricas por esse motivo, né? Certo. Né? Da mesma forma que a gente vê o comportamento verbal, a gente vê todos os outros comportamentos sociais. Exatamente. Então, muito da especificação do verbal, ela passa pela análise do comportamento verbal, do comportamento social. Entendi. E aí vocês trabalham aí no laboratório de vocês com experimentos ou vocês estão fazendo uma pesquisa teórica, Marcelo? A gente trabalha mais com a experimentação, com recurso para discutir algumas coisas. E a gente tem trabalhado com aqueles temas que são temas que exigem esse tipo de análise, né? De indivíduos interagindo com outros indivíduos. E que Uhum. o ambiente não social. Posso dar um exemplo interessante? A gente tem uma linha de investigação que é sobre um fenômeno, que é um fenômeno, inclusive,
compartilhado com outras áreas, que é a aversão à desigualdade. Né? Quer Certo. dizer, o que que é a aversão à desigualdade? É quando a pessoa prefere não ganhar alguma coisa a ganhar uma quantia desigual. Então, se eu Certo. tiver que ganhar dois e você ganha um, né, a aversão à desigualdade é quando eu prefiro nem ganhar o meu dois, porque Aham. você estaria em desvantagem. Né? É um tipo da coisa que não vale, não tem sentido num ambiente que é um ambiente não social. Né? Se eu tiver lidando com reforço comida, né, se eu Uhum. estou privado de comida e eu tenho acesso à comida, quanto mais comida eu tiver, melhor, né? Melhor uma colherada, melhor duas colheradas do que uma só, Uhum. certo? Então a ideia de magnitude de reforço, né, ela é muito importante na análise do comportamento geral, né, inclusive do comportamento não social. Agora, quando eu estou lidando com uma outra pessoa do meu lado, né, eu posso ter uma situação que, inclusive, que é contraintuitiva, né? Quer dizer, eu prefiro não ganhar a ganhar uma quantia desigual. Né? É, Essa aversão à desigualdade é bastante relatada na literatura e a gente tem trabalhado um pouco com essa ideia de tentar entender como que acontece isso e por que que acontece isso. uhum. Mas ela entra também quando a pessoa não está sendo vigiada, fiscalizada, observada, Sim, 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 com certeza, com que certeza. é o que a gente chama de comportamento ético-moral, né? E exatamente, é. Muito, muito do nosso comportamento ético, moral, ele só faz sentido no ambiente social, ele não faz sentido para um ambiente não social. Sim, Né? Quando eu estou lidando com ganhos assim que não passam pela minha interação com outra pessoa, essa direta, né? A interação direta, é, muito do discurso de moralidade e ética não faz sentido, né? Ele só faz sentido quando eu estou lidando com o meu comportamento relacionado com o de outra pessoa. entendi. Então, os estudos têm apontado que mesmo quando a pessoa ela pode ganhar mais e um outro não ganhar, ela deixa o seu ganho por não considerar justo a condição da Exatamente. outra pessoa, que não afeta diretamente a ela. Exatamente, é. Aí a gente tem trabalhado, a literatura tem mostrado isso, né? Que tem dois tipos de aversão à desigualdade. A aversão à desigualdade desvantajosa, que é quando eu Uhum, prefiro não ganhar nada, quando eu estou em desvantagem em relação a você. Então, eu uhum, ganho dois, você ganha quatro. Se eu tenho a aham, escolha de melar isso, né, então ninguém ganha nada, eu posso trabalhar para fazer isso, né? Quer dizer, para eliminar aquele ganho. Mesmo perdendo, eu prefiro perder a ver você ganhando mais do que eu. Certo? Essa uhum, é a versão à desigualdade desvantajosa. Mas também tem a versão à desigualdade vantajosa. Em uhum. algumas situações, eu posso preferir não ganhar nada a ganhar mais do que você. Entendi. Certo? Entendi. Isso entra em comportamentos talvez mais com grupos de identificação, Marcelo, ou muda assim? Porque, por exemplo, eu me identifico, por exemplo, com a questão racial. Será que Aham. isso tem algum estudo nesse sentido? Altera se você for da mesma cor que eu, se for do mesmo país que eu, ou isso é pessoa a pessoa? Então, isso tem uma marca cultural muito grande. Né? Não é em todas as culturas que você vai encontrar essa aversão à A desigualdade desigualdade. vantajosa. Ela é uma característica muito forte da vida em sociedade mesmo. Né? Aham, Ela tem uma marca individual e provavelmente ela passa por coisas como o seu grupo, né? Como os seus amigos. Quanto mais próximo você estiver de alguém, mais você vai tender, né, a apresentar a aversão à desigualdade vantajosa. sim, porque se a gente for Com pensar certeza. em como a sociedade se organiza, a gente está organizado na lógica de vantagem, né? E Sim, sim. achei bem interessante quando eu estava lendo aqui o seu texto, que eu até compartilhei com o pessoal para ler, porque
é muito doido isso, que a gente estuda algumas coisas, a gente pensa essas coisas, mas às vezes a gente não pensa direito. E aí um dia a gente fala assim, caralho, isso quer dizer isso. E eu fiquei com É, essa sensação lendo o seu texto, porque a gente consegue pensar que tem comportamentos reforçadores que não são necessariamente os reforçadores estereotipados, né? O M&M, o chocolate, a gente pensa na lógica de reforço como aumento aumento de quantidade de respostas. Só que certo. a gente não às vezes não pensa o reforço social, o contexto social, como um reforçador muito potente, né? E na Exatamente, clínica é. é basicamente o que a gente usa, né? Isso, com certeza, com certeza. E quando a gente faz análise, por exemplo, de situações de dilema social, você encontra daí os efeitos disso, Aham. né? Quer dizer, a ideia de reforço social, ela é importante justamente porque no contexto do comportamento social, eu preciso de você, né, por uma série de coisas que são importantes, inclusive para mim, como indivíduo, como indivíduo egoísta. Né? Quer dizer, Sim. eu acabo tendo que construir uma relação com você com base no reforço social, justamente porque na hora de trabalhar para ganhos que são importantes para mim, eu vou precisar da sua cooperação. Né? É E por mais uma isso a lógica gente. de variabilidade e seleção, não é uma lógica assim eu gosto de você, é uma lógica gregária mesmo. Exatamente, no fundo, acaba sendo uma análise de contingências que são contingências comuns, né? E que vão explicar daí a cooperação, né? A competição em alguns casos, e que Uhum. são a base para a construção daquilo que aparece no texto, que é a ideia do afeto, né? Sim, sim. É, é, assim, de uma maneira geral, né? Para muita gente, o behaviorista trabalha com a coisa. Falar de comportamento é falar daquilo que é o superficial, né? É aquilo que não é a camada profunda né, da nossa experiência. Mas os Uhum. princípios comportamentais, eles se aplicam também a isso que a gente chama de mundo afetivo, né, de mundo subjetivo, tal, justamente em grande parte por causa do ambiente social. Uhum, uhum. E aí eu achei bem legal o artigo, assim, recomendo quem não leu ainda que faça isso, porque você vai conversando ali, falando, vocês, né, vocês, as demais autoras, vocês vão falando sobre como a gente é, também contexto para o comportamento de outro indivíduo naquele contexto social específico, né? Exatamente. Eu achei bem, bem legal. E pensar assim também, porque, por exemplo, a gente tem memórias mais amplas ligadas a uma situação social que não necessariamente estão ligadas apenas a um indivíduo, seja boa ou ruim. Quando eu penso na universidade, eu penso em diversas experiências que eu vivenciei lá. Não é necessariamente uma coisa ou outra, mas o conjunto social acaba criando a memória afetiva. É isso que Com certeza, exatamente. entendi. As grandes coisas que a gente gosta na nossa vida, né? As coisas chamadas assim de valores intelectuais, né? Valores assim artísticos, eles passam necessariamente pelo papel do reforço social. Entendi. Né? Você pode dizer Entendi. assim, olha, eu gosto de ler, né? Ou eu gosto de matemática, ou eu gosto de arte, né? Quer dizer, Uhum. essas coisas elas ganham valor em si. Mas muito do valor que elas ganham tem a ver com a chance que eu tenho de usar aquilo como parte das minhas trocas sociais. Uhum. Né, isso é um pouco o que a gente defende no texto, né? Quando a gente fala de afeto no contexto da educação. Né? Muito daquilo que é gostar de estudar, e gostar de aprender, e gostar de matérias difíceis, né? Da escola, da faculdade, né? Do curso que você faz depois de formado, passam pelo quanto aquilo permite, posteriormente, troca social. Uhum. Uhum. Né? Quer dizer, o Sim. livro, ele é uma coisa em si importante,
Mas quando eu vou destrinchar, né, o que significa o livro, o valor do livro tem muito a ver com a troca que eu tenho depois, né? A chance de conversar com alguém sobre aquilo, né? De usar aquilo na minha relação com outra pessoa, de ter uma crítica nova, né? Uma visão nova sobre alguma coisa, que no fundo vai voltar para a gente olhar para as variáveis sociais fundamentais, né? O reforço social e o contexto social. Entendi. E a cultura também entra nesse âmbito. A cultura entra como produto social, Marcelo? Uma produção. Pois é, a cultura ela tem a ver com uma complexificação, né, dessas relações, que são relações entre indivíduos. E aí a grande questão de debate que a gente tem hoje, né, grupo, é a pergunta, né, de se, uma vez que o ambiente humano é tão social e o ambiente social leva à formação de grupos e de culturas, se essa cultura não exigiria um terceiro nível, né, de variação e seleção. Né? A ideia de metacontingência que a gente investiga, ela tem essa pergunta. Será que essa complexidade de relações, elas não caracterizam daí agora um nível em si, um nível conjunto que é passível da seleção ambiental? Né? Então agora não sou eu mais indivíduo interagindo com o ambiente, mas sou eu como parte de um grupo que pode daí ter o impacto como grupo, né? Quer dizer, eu posso me comportar como grupo, como uma unidade. Entendi. Essa é a pergunta, né, que está presente na ideia de metacontingência. Ainda tem, então, a dúvida se a cultura é produto do coletivo, da relação social ou da individual, é isso? Exatamente. Essa é a questão dos níveis, né, de variação e seleção. Sim, essa é a questão fundamental. E o mesmo cai na arte, que a Veridiana está perguntando aqui. A arte entra nessa direção também? A relação com a arte, do indivíduo com a arte? Com certeza, com certeza. A arte tem muito componente de comportamento social, né? Entendi. Ela tem essa finalidade de conseguir o reforço através da relação com o outro. Também, exatamente. E ela ganha valor pela relação com o outro, né? Mediação. Entendi. Então, sem o outro, não teria as relações artísticas, é isso? Até poderia ter, em algum grau, poderia ter, né? A gente pode ser... Imagina assim, a nossa relação com as cores, né? A nossa relação com os sons e tal. Eles têm uma base, assim, na nossa biologia, né? No nosso nível mais individual, né? Inclusive orgânico. Com certeza passa por isso. Mas muito do valor que a gente adquire, né, ao longo da experiência, com a arte, com a ciência, né, com o esporte, eventualmente, e tal, passa pelo quanto eu faço aquilo dentro como parte de um grupo. Né? O valor de muitas coisas que a gente caracteriza como social, elas estão justamente na troca social que é permitido por se engajar naquele tipo de comportamento. Entendi. Eu acredito em você, Marcelo. Eu sou uma pessoa que acredita em você, no que você está falando. Mas, às vezes a gente anda pela rua e acha que não, né? Porque existe muito... A gente tem diversos problemas sociais, enquanto cultura brasileira, que talvez não se aplique tanto, eu não sei... Se aplica ou não se aplica, como é que tem sido no Brasil os estudos que vocês têm tido? Porque a gente tem aqui questões muito particulares de desigualdade, questões sociais de exploração, a questão mesmo da divisão racial, que a gente tem não só no Brasil, mas em outros países do mundo, a questão do machismo. A gente brinca aqui no grupo do feminismo, a expressão, que é luta de estímulos. Então, é a mistura de luta de classe com estímulos, com estímulo discriminativo. Porque a gente tem uma mistura aqui no grupo de analistas do comportamento, a gente recebe também essa demanda de psicólogas
que vêm lá da UFMS e de Psicologia Social, e elas vêm discutir com a gente. Então, assim, tem hora que vira uma luta de estímulo mesmo. A gente tem que ficar separando o que é de quem lá. Como que a gente consegue pensar essas desigualdades, essas questões dentro dessa lógica de comportamento social? Ótimo. Então, ó, vamos voltar para aquela distinção entre contexto social e comportamento social, né? Mesmo no contexto social, né, eu posso ter escolhas comportamentais, né, que são escolhas mais individuais. Certo. Quando que eu tenho uma escolha mais social e quando que eu tenho uma escolha mais individual? Ela vai depender. Aí você precisa fazer uma análise das contingências que estão presentes quando eu me comporto individualmente e quando eu me comporto como parte de um grupo. Né? Quer dizer, a ideia, né, de você ter comportamento mais social ou comportamento mais egoísta, ele é uma questão de escolha mesmo, né? E se é uma questão de escolha, depende fundamentalmente das contingências que estão presentes, né, quando eu me engajo no comportamento social e quando eu me engajo no comportamento individual. Né? Então, a minha relação, né, com as pessoas que estão à minha volta, elas podem ser relações que acarretam mais punição do que reforçamento positivo. Sim. E eu acho que essa é uma questão importante, né? A gente está num ambiente social que funciona, talvez, com uma base mais forte em reforço negativo do que reforço positivo. Quando é reforço, né? Às vezes é a lógica de punição que... Isso, exatamente. Você precisa fazer uma análise muito cuidadosa, né, de quais são as contingências mesmo presentes em cada contexto, para poder entender por que, em alguns casos, eu tendo a ser mais egoísta, ou em outros casos, porque eu tendo a ser mais cooperador, né, e mais altruísta. E o que é interessante, Priscila, essa discussão sobre comportamento social, né, comportamento social não é um tema que foi criado no contexto da análise do comportamento, né? Diferente de assim, discriminação, né, reforço, punição e tal, que são temas que foram surgindo na própria área da análise do comportamento, o tema comportamento social é um tema mais geral. Ele é um tema que é uma preocupação, né, de várias pessoas, de várias áreas do conhecimento, e é um tema que recebe contribuições da análise do comportamento. Né? Então, o tema comportamento social é um tema muito mais multidisciplinar, interdisciplinar, do que temas típicos da análise do comportamento, como esquemas de reforço, né? Classes de equivalência, que são temas bem específicos da área mesmo, são criações da área. Então, para você discutir bem comportamento social, você precisa reconhecer contribuições de áreas que não são necessariamente análise do comportamento. Né? E o comportamento social é importante nesse sentido, né, de troca, né, de áreas, porque o nosso comportamento social ele tem também uma base biológica. Né? Existe uma discussão muito grande, né, que as pessoas às vezes vão chamar assim, da natureza humana, né, que explica muito por que a gente às vezes se engaja em comportamentos sociais ou às vezes tem uma escolha mais individual. Né? A espécie humana é uma espécie muito, muito social, né? Desde a sua origem como espécie. Então a gente tem toda uma preparação, né, para trabalhar com o outro e para cooperar eventualmente. Né? Quer dizer, talvez uma das coisas das descobertas dos últimos 30 anos é que as espécies elas são muito mais cooperativas do que se supunha anteriormente. Né? A gente tem a psicologia tem muito forte isso, né? Essa ideia de um homem como um homem necessariamente egoísta. Não é bem verdade isso. Né? A gente tem, da própria base nossa evolutiva, a gente tem uma propensão à cooperação e ao altruísmo, né? Que é investigado em vários contextos, né? Das ciências biológicas e com interface com a psicologia. E a partir daí, a gente vai ter escolhas que vão oscilar entre o individual e o coletivo, que dependem muito dos resultados que a gente tem, concretos. Quer dizer, quando que o comportamento social ele é forte? Né?
é quando eu tenho mais vantagem por trabalhar com você do que trabalhar sem você, Uhum, certo? uhum. Agora, a questão é que isso vai cair sempre. O comportamento social que dá certo, ele também é arriscado, né? Sim. Porque se eu trabalho com você e você resolve não ter uma escolha individual e se dá bem às minhas custas, eu posso sair muito mais punido, né, do que eu Uhum. sairia se eu tivesse trabalhado sozinho desde o começo. Sim, sim. Né? Então, a gente entra naquela discussão, naquelas discussões sobre os dilemas sociais, e os dilemas sociais, eles são justamente isso. Eles são uma tentativa de avaliar quando que é mais vantagem você trabalhar junto com alguém, trabalhar de maneira cooperativa, e também analisa os riscos de você trabalhar de maneira mais cooperativa. Quando você trabalha de maneira mais cooperativa, você tá mais vulnerável, né? Num certo Uhum. sentido. E o resultado que você tem por fazer isso vai explicar muito das suas escolhas por uma alternativa mais individual ou uma alternativa mais social, mais coletiva. Entendi, entendi. Então, quando a gente vai pensar qualquer grupo, a gente faz uma análise das contingências históricas, né, do momento atual que aquele grupo está inserido e tenta descobrir ali padrões que influenciam no comportamento daquele grupo específico. Ou a gente, Exatamente, é. então, por exemplo, a gente vai pensar no feminismo. Então, para a gente entender o feminismo como grupo social, a gente vai pensar em que coisas influenciam nessa interação do feminismo com os não feministas, é isso? Ei, Marcelo? Caiu. Caiu. Voltando. Cadê ele? Caiu a internet. Hoje é com fortes emoções as lives. Interessante pensar essas coisas, né? Interessante, muito interessante. Muito interessante. Qual é o nome do artigo, Pri? É, sei não. O afeto? São 3h20, apesar de que ele vai entrar agora, vai resetar. Acho que não. Acho que continua Ah, é contando do meu. verdade. Perguntas, Lucas Córdova? Eu vou continuar com o Lucas agora. Vou entrar com o Lucas aqui para ele explicar. Aí, Marcelo tá voltando. Voltei. Voltou. É a internet agora. Isso. Então, quando a gente vai pensar, por exemplo, um grupo qualquer, vamos usar o feminismo. Quando a gente vai pensar o feminismo, aí a gente vai pensar em que variáveis tornam mais provável algum comportamento desse grupo, comportamento A ou B, de ser punido ou reforçado. Uhum. A gente já consegue fazer isso. Então, a minha pergunta é Sim. do coração. Eu não sei mesmo se consegue. Então, do mesmo jeito que a gente faz análise funcional individual, a gente já consegue fazer análises probabilísticas de grupos. Exatamente, essa é a chave da análise do comportamento social e práticas culturais. Essa é a questão que é a questão que tem dado, que tem sido polêmica, né? Que é a ideia de que para você fazer análise de grupos, né, você precisa dar um salto e perguntar pelas consequências que não são consequências só do indivíduo, mas Aham, consequências que retroagem sobre o grupo, né? E que entendi. vão tornar mais provável não o seu comportamento individual só, mas o seu comportamento em relação a uma outra pessoa. Mas, Você mencionou a Marcelo, questão da sociedade desigual, né? Numa sociedade, uma das questões principais de uma sociedade desigual
né, em uma sociedade com oportunidades diferentes e injustiças sociais, é que você diminui a chance de trabalhar com o outro e produzir ganhos que são ganhos coletivos, né? Então você Sim. aumenta a chance do individualismo nesse sentido. Você pode até aumentar a chance de formar grupos que são grupos específicos, né? Que vão levantar uma bandeira e vão batalhar por um espaço. Mas, enquanto sociedade, você pune, né, o comportamento de grupo. Então, você tem menor chance de se engajar nas atividades coletivas. As suas escolhas vão acabar sendo escolhas mais individuais. Tá, mas daí pergunta besta, que hoje eu tô assim, é uma área que realmente eu não entendo, tô começando hoje, eu só li alguns pouquíssimos artigos sobre, e aí tá. Então, você, pelo que eu entendi, você estuda, então, pela lógica de comportamento operante mesmo. Você não estuda o conceito pelo conceito de metacontingência. Ou sim? Não, eu estudo também. Começa a análise de metacontingência começa da análise operante. Daí põe mais um termo, Isso, foi mais um nível, né? Isso mais um mesmo, isso nível, mesmo. certo? Isso mesmo. Entendi. Então, a metacontingência não é eu tô falando sério, Marcelo. Não ri de mim. Eu não ri de você quando você não estava conseguindo. Não, tá certo, tá certinho. A pergunta tá sempre boa. Então, a metacontingência você coloca mais um nível de seleção, mas a forma de fazer a análise continua a mesma. Você tem que pensar o seguinte, né? Quer dizer, a gente está trabalhando tanto na análise operante como na noção de metacontingência, a gente ainda está trabalhando com a noção de seleção pelas consequências. Né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a consequência ainda é o aspecto central para você entender por que que a gente continua fazendo alguma coisa. Por que a gente Sim, passa a fazer uma coisa nova e por que que a gente continua fazendo aquilo que a gente aprendeu num dado contexto. certo. E não dá para fazer, então, se eu entendi direito, não dá para fazer uma lei geral, tipo assim, igual Freud falava que o homem busca o prazer em oposição ao desprazer. A gente vai depender, então, de quais as relações estão se estabelecendo para que a pessoa haja de determinada forma ou de outra. E acho que é histórico também, né? Ou a Isso, gente com sempre vai certeza, com buscar o certeza. prazer. A gente sempre vai buscar o reforço, ou não? Então, sim, com certeza. Sim, A ideia de consequência é fundamental, né, para a área, né? A marca registrada da área é a análise do comportamento com base na pergunta, né, de qual é a consequência que esse comportamento produz, né? Quer dizer, certo. que resultados comportamentais são obtidos quando você se comporta. Agora, a questão interessante é que você pode ter consequências em níveis diferentes que às vezes Sim, podem inclusive ser contraditórias, né? Elas podem entrar em sim, contradição, né? Para você conseguir alguma coisa em grupo, você tem que abrir mão talvez de alguns ganhos que são ganhos mais individuais ou certo. mais imediatos, né? Uhum, As consequências que a gente tem no nosso ambiente, elas são muitas, né? E são muito diferentes. Elas variam em muitos aspectos. Elas podem ser atrasadas, elas podem variar em magnitude, né? uhum, Elas podem variar no esquema de reforço pelo qual ela está programada. E, sim, além disso, elas também vão variar no quanto elas são mais grupais ou mais individuais, entendi. Entendi, agora certo? ficou claro. Agora eu E, acho que eu e em entendi vários melhor. casos, uma das coisas legais de você trabalhar com esse terceiro nível de seleção é que isso te ajuda a entender os casos em que você, às vezes, abre mão de ganhos que são ganhos imediatos, certo? Uhum, Por conta de ganhos que são ganhos mais molares, mais atrasados, mais grupais. Né? entendi. E isso é a base, né, para você entender aquilo que as pessoas chamam de altruísmo, de cooperação, né, que é quando de fato eu tenho uma doação, né, do meu ganho em prol do ganho coletivo. E ele pode Entendi. assumir um papel muito importante. O Daniel fez uma pergunta aqui para a gente, que já passou, tá lá para cima. Ele perguntou se a gente já consegue pensar coisas, por exemplo, como o capitalismo, né? Que como que os modelos econômicos
podem acabar influenciando nisso, porque o capitalismo ele tem por pressuposto o individualismo, né? Pelo menos implicitamente, o ganho, o lucro, o acúmulo. Como Certo. que isso interage? A gente já tem estudos nesse sentido? Comparando com o capitalismo? É porque a gente só tem o Sim, tem. capitalismo para estudar, né? Não, não sei se. É. Mas o interessante de você discutir isso na psicologia é você ver aí o papel do comportamento individual, né? Sim. Como é que o comportamento individual entra nisso? Como é que o comportamento individual, que envolve ganhos, que são ganhos individuais ou mais coletivos, eles ajudam a explicar a manutenção de uma prática cultural, por exemplo, como o capitalismo, Sim. E né? aí a gente, então a gente, independente do tamanho desse grupo, ou da força dele, ou da importância dele, a gente vai pensar então nessa lógica de que consequências estão sendo fornecidas para esse comportamento e alterar os antecedentes para que seja modificado o comportamento dos indivíduos. E isso, e às vezes alterar a própria consequência, né? E alterar Você a tem que consequência. intensificar a consequência cultural, né? Para você fazer com que uma pessoa trabalhe como parte de um grupo, você tem que encontrar ganhos que são ganhos coletivos, né? Uhum, São os ganhos coletivos que ajudam você a entender quando que a pessoa adere ao grupo, mesmo abrindo mão de alguns ganhos individuais mais imediatos. uhum. E a questão da punição, Marcelo, como é que tem aparecido nesses estudos? Porque o comportamento individual tem a lógica de fuga e esquiva, né? Também aparece nos fenômenos sociais. Certo. Aparece com certeza, com certeza. E sabe que tem um dado que é um dado que tem bastante implicação, né? Eu até não tenho nenhuma uma opinião assim muito formada sobre a implicação disso, mas é uma coisa que vale a pena a gente pensar. Tem alguns estudos que mostram que uma punição leve, não punição assim com dor, com choque, uma punição leve social, às vezes é importante para você gerar cooperação. Olha que interessante. Essa é uma informação bem interessante, quer dizer, Uhum. tem toda uma discussão na área sobre o papel da punição, né? Aham. E se você tirar a punição assim mais forte, né, a punição com dor, a punição com, né, com uma violência mais que cai no rótulo de violência, alguma punição do tipo censura, do tipo reprovação, ela pode ser importante para manter alguns grupos se comportando de maneira cooperativa. Por quê? Mas Porque talvez a pela punição ela própria. pode inibir esse comportamento, que é o comportamento do caroneiro, né? Da pessoa que ganha pelo ganho dos outros. Sim, mas isso pode ser também pela própria cultura, né, Marcelo? Como a gente está acostumado com uma lógica de punição, a gente tem a gente sabe fugir, se esquivar de punição. Talvez por isso a necessidade ou os estudos estarem apontando alguma coisa nesse sentido, Sim, com certeza, com certeza, com certeza. porque Mas a gente não também é uma consegue discussão pensar. sobre Eu as acho que nem, bases, a acho que a gente base da nem própria cultura, né? Sim, acho Como que é a que é, gente nem desculpa? consegue pensar numa sociedade só positiva, reforçadoramente positiva. É, é. A questão toda é que tem muita análise com base nos chamados dilemas sociais que mostra que a cooperação é importante, a cooperação ela é benéfica, né, para manutenção de práticas e manutenção do grupo, certo? Mas a cooperação ela te deixa numa situação mais frágil, Aham. certo? Sempre que você coopera, pensa na questão do afeto, né, que é uma questão que a gente discute no texto. Sempre que você se envolve com outra pessoa, você trabalha com outra pessoa, você está trabalhando junto, você também está um pouco vulnerável à pessoa receber aquele ganho sem compartilhar com você. Uhum, uhum. Né? Que são, é o caso do é, 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 a literatura trata isso como caroneiro, né? A pessoa que beneficia do ganho do outro,
sem colaborar. É Né? E a aquele que cooperação põe o deixa. nome no trabalho, mas não foi fazer nenhuma reunião com o grupo. Exatamente, 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 exatamente. Então, os mecanismos de manutenção do grupo, eles são muito importantes para, inclusive, manter você engajado na cooperação, né? Uhum. Entendi. Bem legal, viu, Marcelo? Eu realmente, assim, não conhecia muito sobre o assunto. Acho que trouxe, assim, várias coisas para eu começar a pesquisar. Fiquei muito interessada, e acho que vai acontecer o mesmo com várias pessoas que estão assistindo a gente aqui. Quem que Que você ótimo. indica para a gente ler para aprofundar mais essas questões? Que estudos, experimentos você indica para a gente? Olha, quem que eu acho que trabalha bem com isso, né? Quer dizer, eu trabalho muito vinculado a um grupo que é liderado pela Sigrid Glenn e pelo professor João Cláudio Todorov, aqui do Brasil, né? Que tem produzido bastante coisa bem nessa linha da metacontingência. Então, recomendo os textos do professor João Cláudio Todorov, da Sigrid Glenn, que são interessantes e vão puxar para essa discussão da metacontingência. Também tem bastante gente interessante que trabalha com uma abordagem de comportamento social, mas sem vinculação com a ideia de metacontingência. E aí eu recomendo os trabalhos do Bernard Guérin, são bastante interessantes para discutir a definição de comportamento social, né, e as implicações da noção de comportamento social. Acho que esses são os autores assim que eu considero mais interessantes assim para iniciar os estudos nessa área. Do ponto de vista experimental, o Tan Hackenberg tem trabalhado com algumas coisas bem legais sobre comportamento social. E os nossos trabalhos também que têm tido contribuições nessa direção, né? A gente tem um trabalho recente que foi publicado agora na RBTCC, que é um trabalho da Carla, foi liderado pela Carla Soares, né, que publicou com a gente. A Carla Soares fez doutorado lá no laboratório, fez comigo, já terminou, já é doutora, e tem um trabalho de revisão sobre cooperação, e que fala da necessidade de você articular os conceitos da análise do comportamento com os estudos que vêm da psicologia evolucionista e da psicologia do desenvolvimento, que também trabalham muito forte com a ideia de cooperação e com o comportamento social. Entendi. E aí a gente faz uma análise, né, das possíveis linhas de integração, né, desse conhecimento para falar de comportamento social. Também é bem interessante. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte combinado. Eu estudo essas bagaças todas aí, e aí a gente daqui a um tempo faz outra live para discutir mais sobre esse assunto. Porque... Ótimo, virei com o maior prazer. Né? Ótimo. Porque realmente